Paz do Senhor, povo de Deus. Glória a Deus. Eu queria aproveitar poder estar novamente com vocês nessa terça top, a nossa terça-feira de oração, palavra e também treinamento. Algumas coisas que vamos aprendendo da parte de Deus e onde queremos crescer na medida daquilo que o Senhor nos chama cada dia mais para o propósito que Ele tem determinado para as nossas vidas. E eu queria aproveitar hoje e falar um pouquinho das disciplinas espirituais. A gente não tem como falar de todas elas, né? A questão de oração, a palavra, a meditação na palavra de Deus e também o jejum, né? Que é algo aí importante para a nossa vida e precisamos entender que foi dado pelo Senhor, não foi assim de uma forma específica ensinado, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas é uma das disciplinas importantes para nós que somos filhos de Deus e queremos crescer cada dia mais no propósito daquilo que o Senhor tem reservado para as nossas vidas. E eu queria então hoje falar com você rapidamente aí sobre jejum e queria partilhar algumas coisas, queria partilhar alguns ensinos, né? Houve uma ministração feita pelo pastor Luciano Subirá alguns anos atrás e eu baseei esse estudo nessa ministração. Então eu quero conversar algumas coisas com vocês falando aí sobre jejum. Entendendo primeiro que o que é jejum, né? Jejum é a abstinência, né, total ou parcial de alimentos, né, por um período definido e para um propósito específico, né? A gente não faz simplesmente por fazer, mas há um propósito determinado por trás. E a gente quer conversar um pouquinho sobre isso hoje, sobre o que é esse propósito. Vamos lá então, vou trabalhar com algumas perguntas e aí a gente vai respondendo e vai aí juntos partilhando daquilo que o Senhor também nos ensina na palavra dele. A primeira coisa delas, pastor, a Bíblia ordena o jejum? Eu vou dizer para ti que a Bíblia não ordena o jejum. Não há um mandamento específico sobre o jejum. Não há em nenhum lugar da Bíblia, próprio Senhor Jesus, ou os discípulos, ou também no Velho Testamento, uma ordenança do jejum. Mas em diversos textos da palavra de Deus, nós vamos ver que há um ensino sobre ele. E o próprio Senhor Jesus, né, uma das palavras que eu gosto muito, lá em Mateus 6, do 16 ao 18, ele numa conversa, né, com os discípulos, e aí ele ensina assim, quando jejuardes, não vos mostreis contristados, né, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai, que te vê em secreto, e o teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará. Então Jesus aqui, ao conversar com os discípulos, ele não está dando uma ordem, uma ordenança, mas para eles, né, e também para o povo judeu, isso sempre foi um ritual normal, era normal para eles. Os judeus até hoje, né, eles mantêm, até hoje eles utilizam, né, o jejum uma vez por semana. Para eles isso é algo muito tranquilo, né? E quando aqui Jesus está conversando com os discípulos, ele já supõe que no coração dos discípulos o ensino já está estabelecido, que então eles iriam estar jejuando. Então Jesus aqui dá as dicas de como deveria ser feito, né? Não tocando trombeta para que ninguém ficasse, né? Não usar isso como algo que viesse trazer, ensoberbecer o coração e se mostrar mais espiritual do que outros, né? E é isso que Jesus aqui está ensinando e mostrando. Jesus também, no outro momento, ao ser questionado pelos fariseus sobre o jejum, lá em Lucas 5, 33 a 35, ele diz assim: disseram-lhe eles, os discípulos de João, e bem assim os fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus discípulos, entretanto, comem e bebem. A Jesus, porém, lhes disse: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto está eles com o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Então, aqui Jesus está deixando claro que os discípulos também iriam jejuar. Não estavam jejuando aqui no momento que estavam com ele, mas chegaria o dia, né, que isso iria acontecer também com os discípulos de Jesus. Então, não há um mandamento claro e específico na palavra de Deus, nem no Velho Testamento, nem no Novo. Mas
existe sim uma prática, e o próprio Jesus dá a entender que essa prática também deveria permanecer na vida dos seus discípulos, né? Eu e você somos discípulos de Jesus, e esse também deve ser uma disciplina, uma prática que deve ser mantida também nas nossas vidas, né? O propósito do jejum. Qual é o propósito? Eu gosto muito de uma frase escrita pelo teólogo Kenneth Hagin, né? Ele é um pouco aí controverso em algumas situações, mas ele escreveu uma frase que eu gosto muito, eu anotei aqui para não esquecer. Ele diz assim: o jejum não muda a Deus. Deus é o mesmo antes, durante e depois do seu jejum, mas jejuar mudará você. Vai lhe ajudar a manter-se mais suscetível ao Espírito de Deus. Isso para mim é fantástico, né? Jejum não muda Deus. Deus vai permanecer o mesmo antes, durante e depois do seu jejum. Mas jejum vai mudar o teu coração. Jejum vai mudar o meu coração, né? Para nos tornarmos mais suscetíveis, né? O Espírito de Deus, a voz do Senhor, naquilo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração. Lá em Marcos, no capítulo 2, no versículo 22, Jesus ele diz assim: ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Né? Você sabe que naquela época o vinho, né, o suco, ele precisava fermentar. Né? Eles colocavam então em odres que eram feitos de pele, né, de carneiro, sei lá do que eles usavam para fazer aquilo, principalmente carneiro. E eles então, havia uma elasticidade, e nessa elasticidade o vinho então poderia fazer o seu processo de fermentação e que não iria romper o outro, né? Por isso Jesus diz assim: não adianta colocar um vinho novo que está se fermentando e tem toda a sua força da fermentação num odre velho, porque esse odre não vai aguentar, né? Por isso ele diz: põe no novo, que o novo ainda tem bastante elasticidade e vai aguentar. É mais ou menos parecido isso que deve acontecer comigo e contigo. Quando o Senhor fala de trazer sempre algo novo, eu e você precisamos ser renovados por Ele. E a prática do jejum é uma dessas que vai gerar na minha vida e na tua vida este trabalhar de Deus, este ministrar do Senhor, este moldar do Senhor, para que possamos receber da parte dEle o novo que Ele tem reservado, pois Ele sempre tem algo novo para nós. E o jejum permite ou nos leva a viver dessa forma, né? Então, o propósito maior aí da prática do jejum realmente é essa, de ser moldado pelo Senhor, né? Quando lá Jeremias, o profeta Jeremias, fala que o Senhor é como o oleiro, né? Que vai fazer o vaso, vai moldar o vaso da forma que Ele quiser. Talvez alguma situação na minha vida, da tua vida, às vezes até precisamos ser quebrados por Deus, não é verdade? Precisamos até ser quebrados para que o Senhor faça nova todas as coisas. Mas um dos propósitos maiores do jejum é esse, aonde o Senhor está nos moldando segundo aquilo que Ele tem preparado para o novo, para a nossa vida e reservado para que possamos viver. A Bíblia também nos mostra em algumas áreas, algumas outras situações que alguns propósitos, no caso, né, que aconteceram. Né? Por exemplo, no Velho Testamento tem a consagração, havia o voto do nazireado, né, que eles ficavam, né, abstinência, jejum de determinados alimentos, está lá em Números 6, 3-4. O Velho Testamento ainda arrependimento de pecados, Samuel e o povo jejuando em mista como sinal de arrependimento dos seus pecados. Luto, Davi jejua em expressão de dor pela morte de Saul e Jonatas, e depois pela morte também de Abner, lá em 2 Samuel 1:12, 3:35. Por aflições, Davi jejua em favor da criança que nascera de Batseba, que estava doente, a morte. Depois Josafá também apregoou um jejum em todo Judá, quando estava sob o risco de ser vencido pelos Moabitas e Amonitas, em 2 Crônicas 20:3. Buscando proteção, Esdras proclamou jejum junto ao rio Ava, pedindo a proteção e bênção de Deus sobre sua viagem, lá em Esdras 8, 21-23. Esther pede que seu povo jejue por ela para a proteção no seu encontro com o rei. Em situações de enfermidade, Davi jejuava e orava por outros que estavam enfermos, Salmo 35:13. Intercessão, Daniel orando por Jerusalém e seu povo,
lá em Daniel 9, 3 e 10, também no capítulo 10, 2 e 3. Também nos evangelhos, preparação para a batalha espiritual. Jesus mencionou que determinadas castas só sairão por meio de oração e jejum, que trazem um maior revestimento de autoridade, Mateus 17, 21. Para estar com o Senhor, Ana não saía do templo, orando e jejuando frequentemente, Lucas 2, 37. Preparar-se para o ministério. Jesus só começou seu ministério depois de ter sido cheio do Espírito Santo e se preparado em jejum prolongado, no deserto. Nós vamos conversar um pouquinho disso mais à frente. Em Lucas 4, 1 a 2. Atos dos Apóstolos, no livro de Atos, nós vemos a igreja também praticando jejum em diversas situações, como ministrar ao Senhor, os líderes da igreja em Antioquia jejuando apenas para adorar o Senhor, em Atos 13, 2. Para enviar ministérios, na hora de impor as mãos e enviar ministérios comissionados, em Atos 13, 3. Para estabelecer presbíteros, além de pôr as mãos com jejum sobre os enviados, o faziam também sobre os que recebiam autoridade de governo na igreja local, o que revela que o jejum era um princípio praticado nas ordenações também dos ministros. Então, nós vemos em diversas situações onde a Bíblia mostra um propósito diferente, mas o maior deles está relacionado a mim e a você mesmo, minha vida, a tua vida, ser moldada para que o propósito do Senhor venha se manifestar de uma forma efetiva, para que possamos viver, e como eu citei aquela frase do Kenneth Hagin, para que eu e você possamos ser mudados por Deus naquilo que estamos vivendo e passando. Quais são as formas de jejum? A Bíblia nos mostra 3 formas de jejum. A primeira delas é o jejum parcial. Nós encontramos ela lá no livro de Daniel, lembra? Daniel, por 21 dias, deixa eu achar o texto aqui para você. Diz assim, naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas, manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram em minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que se passaram as 3 semanas. Está lá em Daniel 10, versículos 2 a 3. O Daniel aqui faz um jejum específico de algo, dá a entender o texto, não temos aí claramente, mas provavelmente ele se restringiu a uma dieta de frutas, legumes, não sabemos ao certo o que foi que ele fez. Deixou carne, vinho, manjar desejável, ele deixou, e por 21 dias, diz o texto, que ele orava, buscava a presença do Senhor e não colocou nenhum outro tipo de alimento. Este é o jejum parcial, onde a pessoa jejua tirando algum tipo de alimento, num propósito diante do Senhor. A gente tem vários irmãos, eu conheço, eu também já fiz, tirando algum tipo de alimento por um tempo e estando jejuando aí na presença do Senhor. Este é um jejum parcial. Existe também o jejum que é normal, que é abster-se dos alimentos, mas bebendo água, ingerindo água. Essa foi a forma que próprio Jesus praticou ali nos seus 40 dias de jejum no deserto. O texto ali, mais para frente a gente vai falar um pouquinho disso. Então vamos ver agora aqui, deixa eu já ler com você aqui, em Mateus 4, deixa eu achar o texto aqui, Mateus 4, versículo 2, assim, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. O texto deixa claro que Jesus teve fome. Não dá para imaginar Jesus no meio do deserto, fazendo 40 dias de jejum, sem beber nada. Há uma necessidade que o nosso físico possui de água. Os médicos, a medicina explica isso. O corpo, a fome, a necessidade da comida não é tanta como a necessidade da água, principalmente para causa da limpeza. Os rins precisam fazer a limpeza. Há casos de pessoas que ficam muito tempo sem água, que o próprio sangue, o organismo acaba se envenenando pelas impurezas, e não é limpo por causa que não há água. Então precisa haver a água. Então aí o jejum normal, nós vamos falar disso quando a gente falar do tempo de jejum, vamos partilhar um pouquinho também sobre isso. E também o jejum total, que é a abstinência de tudo. Isso a Bíblia relata também de casos assim, mas a gente não encontra na Bíblia casos que vão além de 3 dias em jejum total, a não ser 2 casos. Eu posso conversar também um pouquinho mais para frente, quando falar do tempo ali. A gente pode falar tanto de Moisés
e no caso de Elias, né, que foram casos específicos onde a Bíblia fala que eles jejuaram, não comeram e não beberam por 40 dias. Mas em todos os outros casos na Bíblia, os jejuns que são mais prolongados, além de 3 dias, todos eles também estão, a pessoa está ingerindo água. Tá? Então, somente o de, aí esse de que nós vamos conversar aí, tanto de Moisés e o do Elias, né? Geralmente, então, são 3 dias. E aí, nesse jejum total, nós vemos aí, posso dar de exemplo aí a própria Esther, né? No momento ali que ela necessitava do povo ali, aquela situação toda que ela precisava conversar com o rei, então eles convocam um jejum total, sem comer e sem beber por 3 dias. Paulo também, na sua conversão, ele também, né, não come e não bebe por 3 dias, até o profeta, né, ali chegar, orar com ele, né, o Ananias, e ele então ser restaurado naquilo que, na sua visão ali naquele momento, né. Não há outra qualquer menção sobre um jejum total que vão além destes, né, muito maior, sem água e sem alimento, tá certo? Vamos continuar aí. A duração do jejum. Quanto tempo deve durar um jejum? A Bíblia não determina, não existe regra para isso. E cada um é livre para escolher e decidir naquilo que ele deseja fazer, naquilo que o Senhor tem movido e ministrado no seu coração. Muitas pessoas acabam estabelecendo regras que aí depois não conseguem cumprir. Vou falar um pouquinho disso também para frente. E isso não deve acontecer nas nossas vidas. Eu devo, diante do Senhor, né, ao buscar a presença dele, decidir e definir. Eu quero falar um pouquinho daquilo que para mim é extremamente importante, que é essa questão da semana. Uma vez por semana, assim como o judeu, né, ele mantém isto. Eu creio e entendo que também para nós cristãos, isto é extremamente importante. Pelo menos um dia por semana de você estar jejuando. A gente olha isso na vida de profissionais e atletas que também nem são cristãos e não fazem por causa de uma questão religiosa ou espiritual, mas que praticam isto. Né? O Michael Jordan era alguém que jejuava uma vez por semana. Ele entendia que isso ia gerar uma limpeza no seu organismo. Eu acho interessante que grupos, quando eles se reúnem para ter ideias, né, quando eles falam da tempestade de ideias, né, os brainstorms, né, que eles se reúnem, muitos desses profissionais, eles ficam em jejum e depois eles se reúnem para pensar o que nós podemos fazer. Por quê? Porque a partir daquele tempo houve, né, uma desintoxicação, a mente está mais aberta para que possam aí realizar tarefas, né? E nós não estamos falando aqui de pessoa cristã, não estamos fazendo por uma questão espiritual, mas entendem a importância disso para o organismo deles, né? Então eu quero aí partilhar o que a Bíblia mostra, alguns jejuns aí de um dia, é o jejum do dia da expiação, né, que se mantém, esse é o que os judeus mantêm até hoje, né, sempre na sexta-feira, eles iniciam ali, sexta-feira às 18 horas, e voltam a se alimentar no sábado às 18 horas. Né? Isso é uma prática e se mantém o jejum de um dia. 3 dias, eu já citei antes, temos o jejum de Esther, em Esther ali 4,16, e o de Paulo em Atos 9,9. 7 dias, a Bíblia relata o jejum pelo luto da morte de Samuel, do rei Saul, em 1 Samuel 31,13. 14 dias, o jejum involuntário que Paulo e os que com ele estavam no navio fizeram, lá em Atos 27:33. 21 dias, o jejum de Daniel em favor de Jerusalém, Daniel 10:3. E 40 dias, o jejum do próprio Senhor Jesus no deserto, lá em Lucas 4:1-2. Eu citei antes, eu quero aproveitar agora para falar dos 40 dias aqui. Fala de Moisés e fala de Elias. Então, Moisés vai em Êxodo 34:28, e em Elias, 1 Reis 19:8. E eles jejuaram, e a Bíblia relata isso, por 40 dias, sem comer e sem beber. Mas os dois estavam numa situação muito específica. Né? Era algo assim, o Moisés ele estava envolvido pela glória do Senhor no monte.
Né? Lembra que chega um momento que o Senhor, Moisés até é ousado e pede para ver o rosto do Senhor. Ele disse, não vou mostrar meu rosto, mas você vai ver a minha glória. E o Senhor passa, né, tapa a mão, né, com a mão na fenda onde Moisés estava, o Senhor passa e Moisés vê. Era uma situação muito específica e que nós não devemos levar isso em consideração. A outra é Elias. Elias aqui, ele diz o texto lá, nos mostra ali em 1 Reis, que ele então, o anjo aparece, dá uma comida para ele, e ele então se alimenta, ele caminha, vai para a caverna, e 40 dias fica sem comer e sem beber. Né? A força que o Senhor, esse alimento trouxe para Elias foi, né, especial, foi tremenda. Então, esses fizeram jejuns totais, no caso, né? Fizeram um jejum não normal, mas o total, sem água e sem comida, mas foi uma situação muito específica. Eu falei um pouquinho antes também, há uma palavra em Eclesiastes 5, 4, 5, quando diz o texto assim, quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes, melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Né? Eu preciso ter uma intenção de quanto tempo eu vou permanecer no jejum. Mas eu não devo agora, Senhor, né? Eu estou praticando um voto que eu vou ficar aqui 5 dias sem jejum, em jejum, sem comer, sem beber, e depois você não consegue, vem uma frustração. Tenha muita liberdade dessa forma. Né? Inicie o seu jejum. Tenha uma intenção. Eu quero ficar tantos dias sem comer, eu quero ficar uma semana sem comer, mas não entre agora numa crise, né, de votar algo diante do Senhor e não cumprir. Não, Senhor, estou iniciando meu jejum aqui, eu quero ir até onde, Senhor, eu realmente permanecer, o meu desejo é ir até o final desses dias. Peço que o Senhor esteja me auxiliando, me fortalecendo, mas eu preciso ter esse cuidado. Quando o jejum é de um dia só, então, realmente, né, se esforce, cumpra aí as 24 horas, e vai ser bênção, eu tenho certeza, na tua vida. Mas cuida com o jejum prolongado, muitos dias, porque pode surgir situações onde você não vai poder, pode surgir uma situação difícil de enfermidade, ou uma situação que vai lhe levar a constrangimento de não estar se alimentando. Então, é muito importante? Sim, é muito importante, mas você deve ter um cuidado muito especial em relação ao jejum prolongado. Uma outra questão que sempre me perguntam, podemos falar que estamos jejuando? A Bíblia diz que nós devemos cuidar com isso, e devemos realmente cuidar. Mas quando ela fala, Jesus está fazendo uma crítica muito forte aos fariseus, que tocavam trombeta diante deles, né, dizendo que estavam jejuando. Mas também eu não devo agora ficar querendo esconder isso de todo mundo, não. Se você tiver que falar, fale com muita humildade, não se ensoberbeça com isso, não acho que isso vai lhe tornar mais ou menos espiritual, melhor ou pior do que aquela pessoa. Isso não é verdade. Você está buscando uma transformação da parte de Deus, e a partir do jejum, esse é o desejo que você tem de realmente viver o propósito, como eu falei no início, e a vontade daquilo que o Senhor tem para a tua vida. Então não seja extremista, não vá nem para um lado nem para o outro. Porque se não pudesse falar, eu imagino de que forma nós saberíamos que Jesus jejuou por 40 dias. Jesus estava sozinho no deserto. E ele precisou contar para alguém. E depois foi relatado, né? E todos ficaram sabendo. E outras diversas situações na Bíblia foi relatado que as pessoas estavam ali jejuando. Então não toque trombeta, mas também não fique assim se escondendo, né? Negando até. Não vou alimentar, não vou almoçar hoje, não vou, porque eu estou em jejum, amém, glória a Deus, e por aí, né, vai, não, como eu disse, não vá para extremos, né, não há essa necessidade, né, de fazer dessa forma. Eu falei antes, eu creio que o jejum é uma disciplina extremamente importante para todos nós. Se você é alguém que quer crescer no propósito do Senhor, quer viver o sonho dele para a tua vida, você e eu precisamos sempre lembrar que a intimidade com o Senhor é que nos aproxima dele, e o jejum nos leva a viver também dessa forma. Porque quando eu estou jejuando, o meu desejo é estar na presença do Senhor, orando, buscando a presença dele, para entender o chamado, para entender o propósito, para entender a vontade dele. Eu falei antes no início, há diversas situações na palavra de Deus onde nós vamos encontrar homens e mulheres jejuando.
Nós encontramos isso na palavra de Deus, nós encontramos isso na história da igreja. Homens e mulheres de Deus que fizeram grande diferença, porque um dia entenderam que não era a disciplina espiritual, tanto da oração, da palavra, né, do jejum, da meditação na palavra, da adoração ao Senhor, contemplar, né, a presença dele, adorá-lo por aquilo que ele é, estão muito ligadas. E com o tempo, o jejum parece que se tornou aquele assim muito distante da igreja. E a igreja hoje ela não tem se posicionado de uma forma efetiva como poderia viver no jejum. É um grande desafio, sim, eu sei que é. Né? Não é fácil às vezes, é uma luta muito grande da carne, porque a carne não tem desejo. Ela não quer fazer isso de forma alguma. Pelo contrário, né? Ela quer que você se alimente e se alimente bem. Né? Eu sou testemunha disso, você sabe bem disso. Mas eu sou alguém que também tem uma prática muito constante de jejum. Eu e a Mara, nós procuramos constantemente estar atentos ao falar de Deus, ao direcionar de Deus em relação ao jejum. Às vezes há anos que a gente passa um tempo sem estar jejuando de uma forma assim mais longa. Né? Semanalmente a gente procura ter uma regra um pouco mais cuidada com isso. Estamos agora evitando um pouco agora nessa pandemia também, né, por causa da imunidade, então estamos cuidando um pouco. Mas nós temos sempre isso como prática. E estar atento. Né? Eu hoje percebendo um pouquinho essa situação que nós estamos vivendo, no início do ano ali, o Senhor começou a falar muito forte conosco, que deveríamos nos preparar para algumas situações. E entendemos, eu e a Mara entramos num acordo e iniciamos um jejum longo, e fizemos um jejum longo antes dessa pandemia. Quando ela aconteceu, eu comecei a perceber e discernir do que é que o Senhor estava nos preparando, para que o Senhor estava nos preparando. Porque é dessa forma que o Senhor faz. Mas não é algo que vem assim instintivamente dentro de nós, pelo contrário. É algo que nos leva assim a temermos, será... E muitos, queridos, não desenvolvem essa prática porque acham que nunca vão conseguir. Então, eu não quero aqui desafiar você a querer, se você não tem a prática, e já iniciar, vou ficar 24 horas sem comer, sem beber. Não faça isso. Né? Comece somente com um jejum normal, só tire o alimento, continua bebendo água, né? Principalmente aí, não fica bebendo refrigerante, que também não vai ajudar muito, né? Mas bebe, né? Mantenha o seu corpo hidratado. Se não consegue o dia todo, vai até o almoço. Aí você almoça, agradece ao Senhor. Na outra semana, vai, quem sabe, até 1h da tarde. Né? Mas comece a exercitar isso como prática. Depois de um tempo, você vai perceber que é muito tranquilo, é muito normal, não é nada penoso, não é nada... Né? O teu corpo se adaptou a esta situação. Anos atrás, quando nós vivemos, né, esse processo do avivamento, Deus levou alguns... E eu fiz parte desses irmãos, juntos nós tomamos propósitos de jejum longos dentro do Senhor. E eu, por mais de ano, eu jejuava dia sim, dia não, buscando a presença do Senhor, crendo e sabendo que Deus tinha algo maior reservado, preparado, e Ele queria que nós, como igreja, vivêssemos isso. Eu creio que esse tempo tem chegado novamente, e eu quero animar o teu coração. Você que tem sido chamado para ser alguém de estar junto, cuidando de pessoas, junto com os pastores da igreja, com os líderes da igreja, inicie essa prática. Tenha isso como algo normal na tua vida. Você está sempre jejuando. Jejuns longos, como eu falei, busque uma direção do Senhor, né? Aguarde nele, mas comece pelo menos com uma vez por semana. Tire um dia para dizer para você mesmo, para o seu corpo, e dizer: quem manda aqui é o meu Deus, quem manda aqui é o espírito do Wagner. A carne do Wagner vai ter fome, vai ter desejos, vai ter vontades, mas quem manda é o Espírito do Wagner, fortalecido pelo Espírito de Deus. O Espírito do Wagner governando, queridos, o Espírito Santo vai ter autoridade maior, porque o Espírito do Wagner ouve o que o Espírito Santo fala. A carne do Wagner não, mas o Espírito do Wagner ouve. A partir do momento que nós vamos fortalecendo, como eu falei na expressão, eu gosto muito de ser moldado por Deus para receber o novo da parte dele. Deus vai derramar esse novo. Né? Então tenha isso como prática na tua vida. Eu quero animar teu coração. Falei rapidamente aqui, né, que é um estudo aí para uma manhã quase, né, falando sobre jejum. Eu fiz um bom resumo, né, desse tempo aí, para que a gente pudesse entender, perceber o que a Bíblia nos fala sobre jejum e podemos
ir colocando em prática. Eu creio que esse é um tempo que Deus tem chamado a mim e a você, lógico, individualmente, mas como igreja, para vivermos um propósito maior daquilo que o Senhor tem para nós. Eu creio nesse novo, aguardo esse novo, tenho orado por esse novo e tenho jejuado, para que eu, na minha vida, juntamente com você, possamos ser esse instrumento da parte de Deus naquilo que Ele vai fazer. Amém, amado? Eu quero orar por você, vamos orar por esta palavra. Senhor, eu quero, Pai, colocar a minha vida e a vida dos meus irmãos e irmãs que estão agora nesse momento, Senhor, também ouvindo esta palavra. Eu quero, Senhor, lembrar a mim e também a eles, Deus, que não há um mandamento específico sobre jejum, mas há um ensino muito claro. O próprio Jesus fala isso diversas vezes, nós aqui lemos algumas delas. Senhor, e nós queremos ter isso como prática na nossa vida. Nos perdoa, Senhor, quando nós não temos isso ou não temos realizado jejuns constantes em nossas vidas. Muda isso, Senhor, na vida de cada um de nós. Transforma isso, Senhor, de tal forma que nós, a partir e através também do jejum, venhamos a ser moldados pelo Teu Espírito. Que, Senhor, a partir do jejum, possamos discernir melhor, Senhor, a voz do Espírito Santo, de tal forma que possamos compreender direções, estratégias, ou, Senhor, muitas vezes até libertações, áreas que o Senhor vai nos libertar, nos curar, nos transformar, Pai. Senhor, nós rogamos a Ti que Tu nos auxilie nisso. Sabemos, Senhor, o quanto isto muitas vezes é uma luta constante da carne, e nós não queremos, a nossa carne não quer, mas nós queremos vencer, Senhor, pois se é algo que foi ensinado pelo Senhor Jesus, nós assim queremos praticá-lo, e queremos pedir a Ti que cada dia mais Tu nos fortaleça. Anime, Senhor, o nosso coração, nos dê, Senhor, cada dia mais também como igreja, a estratégia, a direção, para que o Teu propósito, Senhor, venha se cumprir. Sabemos que há algo grande, Senhor, Tu tens a fazer, queremos cumpri-lo, queremos realizá-lo, mesmo reconhecendo que não somos nada, Senhor, se Tu não fores, como Moisés declaramos, se Tu não fores conosco, Senhor, nada irá acontecer. Nós sabemos disso e aguardamos, confiantes, que assim será feito. Pai, fortalece a vida do meu irmão, da minha irmã, para que possam jejuar e possam viver essa experiência do jejum e serem moldados pelo Teu Espírito cada dia mais, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Grande abraço a todos vocês, Deus abençoe vocês, uma abençoada semana e até mais. Lembrando que nesse próximo domingo nós temos aí o nosso culto presencial. Vamos retomar. Vamos ter aí um limite, né? Vamos estar divulgando aí qual será o limite do espaço. Eu creio que em torno de 150, talvez aí 160 ou 180 pessoas no máximo. Então não vai poder ser para todos. Nós estamos ainda organizando como é que nós vamos fazer isso. Mas aí nesse próximo domingo nós já teremos o nosso culto a partir das 9 horas da manhã na igreja e a partir das 9h30 naqueles que vão estar na internet. Tá? A internet começa a ser transmitida ao vivo a partir da palavra. Tá? Hoje, nosso canal da igreja ele já passou de 1.000 pessoas, então nós não temos como fazer, por exemplo, louvor, ser divulgado louvor na internet, porque senão o YouTube derruba. Paz, queridos. Eu não percebi aí que a gravação caiu, só agora que eu fui passar aqui no computador que eu percebi. Só lembrando então aí que no culto, né, o domingo, a transmissão será feita a partir da palavra. Então, oração, ministração, os avisos, tudo será feito aí por meio da internet, tá certo? Queridos, um grande abraço a todos vocês, Deus abençoe, fiquem na graça e na paz de Jesus.